Quando pensamos em sobreviventes, geralmente imaginamos pessoas que escaparam por pouco de situações perigosas. No entanto, existem histórias de sobrevivência que vão muito além do ordinário, desafiando nossa compreensão sobre os limites da resistência humana. Estes casos extraordinários envolvem indivíduos que enfrentaram e superaram adversidades quase inacreditáveis, mostrando que a força de vontade e a capacidade de adaptação podem ser surpreendentemente mais poderosas do que jamais imaginamos. Histórias de resiliência e coragem diante do impossível. Número 25. Aaron Ralston. Uma luta pela sobrevivência no Canyonlands. Aaron Ralston, um engenheiro mecânico e alpinista experiente, viveu uma das mais notáveis histórias de sobrevivência em abril de 2003. Enquanto escalava sozinho no Canyonlands National Park, em Utah, uma pedra solta prendeu seu braço direito, imobilizando-o em um desfiladeiro remoto. Após 5 dias tentando se libertar, sem sucesso e com suprimentos de água e comida esgotados, Ralston tomou uma decisão extraordinária e desesperada. Usando uma faca sem corte que fazia parte de seu kit de ferramentas, ele amputou seu próprio braço abaixo do cotovelo para se libertar. Este ato de autoamputação, realizado sob condições extremamente adversas e sem anestesia, é um testemunho assombroso da força de vontade e resistência humana. Após se libertar, Ralston ainda teve que descer o desfiladeiro e caminhar vários quilômetros até encontrar ajuda. Sua história, que ele detalhou em seu livro Between a Rock and a Hard Place, inspirou o filme 127 Horas, que retrata sua provação de forma dramática. Número 24. Juliane Koepke. Sobrevivente solitária na selva amazônica. Juliane Koepke, então com 17 anos, sobreviveu a um desastre aéreo em circunstâncias quase inacreditáveis. Em 24 de dezembro de 1971, o avião em que viajava com sua mãe sobre a selva peruana foi atingido por um raio e desintegrou-se no ar. Juliane, ainda presa em seu assento, caiu aproximadamente 2 quilômetros na densa selva amazônica. Incrivelmente, ela sobreviveu à queda com apenas algumas lesões, incluindo um olho inchado e uns ossos quebrados. Por 11 dias, Juliane vagou pela selva com pouco mais do que conhecimentos de sobrevivência que aprendeu com seus pais, que eram biólogos especializados na fauna da Amazônia. Ela seguiu pequenos cursos d'água, sabendo que isso aumentaria suas chances de encontrar ajuda. Finalmente, Juliane encontrou um grupo de madeireiros que a ajudaram e a levaram para um hospital local. Sua história é um exemplo extraordinário de sobrevivência e determinação, enfrentando não apenas o trauma do acidente, mas também os perigos da selva, incluindo predadores e risco de doenças. Número 23. Tammy Oldham Ashcraft, navegadora solitária no Pacífico. A história de Tammy Oldham Ashcraft é uma narrativa de perda, coragem e esperança. Em 1983, Tammy e seu noivo, Richard Sharp, estavam navegando do Tahiti para San Diego quando um furacão atingiu seu veleiro. Durante a tempestade, Richard foi varrido para o mar e dado como morto, deixando Tammy sozinha e à deriva em um veleiro danificado. Com o equipamento de navegação destruído e o veleiro gravemente avariado, Tammy, então com 23 anos, enfrentou a tarefa quase impossível de navegar de volta à civilização. Durante 41 dias, ela se manteve à deriva, usando sua experiência em navegação e os recursos limitados a bordo para se manter viva e direcionar o barco. Tammy finalmente alcançou a ilha de Hilo, no Havaí, após uma jornada de mais de 1.500 milhas náuticas. Sua história de sobrevivência foi contada no livro Red Sky in Morning, A True Story of Love, Loss and Survival at the Sea, que inspirou o filme Vidas à Deriva. Desafiando o destino. Histórias de sobrevivência contra todas as possibilidades. Número 22. Nando Parrado e Roberto Canessa. Uma odisseia de sobrevivência nos Andes. A história de Nando Parrado e Roberto Canessa é uma das mais extraordinárias narrativas de sobrevivência.
Em 13 de outubro de 1972, um avião que transportava um time de rugby uruguaio, juntamente com familiares e amigos, caiu nos Andes. Dos 45 passageiros, apenas 16 sobreviveram, graças em parte à coragem e determinação de Parrado e Canessa. Após a queda, os sobreviventes enfrentaram condições extremas, temperaturas congelantes, falta de alimentos e a ameaça constante de avalanches. Após esgotarem os poucos suprimentos disponíveis, eles foram forçados a uma decisão terrível e controversa para sobreviver: alimentar-se dos corpos dos passageiros mortos no acidente. Depois de mais de 2 meses suportando essas condições brutais, Parrado e Canessa decidiram buscar ajuda. Eles partiram em uma jornada quase impossível, atravessando as montanhas geladas dos Andes. Após 10 dias de uma caminhada extenuante, eles finalmente encontraram um pastor chileno que alertou as autoridades. Sua coragem e resistência não apenas salvaram suas próprias vidas, mas também as dos outros 14 sobreviventes que ainda estavam no local do acidente. A história dessa tragédia e subsequente milagre de sobrevivência foi contada no livro Alive: The Story of the Ant Survivors, e adaptada para o cinema no filme Vivos. Número 21. Harrison O'Kenny. Sobrevivência em uma bolha de ar subaquática. Harrison O'Kenny é o protagonista de uma incrível história de sobrevivência subaquática. Em maio de 2013, o rebocador onde ele trabalhava como cozinheiro afundou na costa da Nigéria. O navio virou devido à forte ondulação, e O'Kenny se viu preso numa bolha de ar a cerca de 30 metros abaixo da superfície. Por 3 dias, O'Kenny permaneceu nesta pequena bolha de ar, no escuro total, sem comida e bebendo apenas Coca-Cola. Ele enfrentou não apenas o medo e a solidão, mas também o risco de hipotermia e dos efeitos potencialmente letais da pressão e da falta de oxigênio. Incrivelmente, uma equipe de resgate chegou ao local para recuperar os corpos dos tripulantes falecidos e descobriu O'Kenny ainda vivo. Seu resgate foi extremamente desafiador e delicado, considerando a profundidade e os riscos envolvidos. A sobrevivência de O'Kenny é considerada um milagre, dadas as circunstâncias quase intransponíveis em que ele se encontrava. Número 20. Norman Olmsted Jr., jovem sobrevivente de um acidente aéreo. Norman Olmsted Jr. tinha apenas 11 anos quando se tornou o único sobrevivente de um trágico acidente de avião que tirou a vida de seu pai e de outros 2 em 1979. O avião caiu em uma montanha coberta de neve na Califórnia durante uma tempestade. Apesar de sua pouca idade, Norman usou as habilidades de esqui e sobrevivência que seu pai lhe ensinara para descer a montanha sozinho, enfrentando condições climáticas adversas e terreno perigoso. Sua descida foi um ato de coragem e determinação incríveis. A experiência traumática de Norman e a perda de seu pai moldaram profundamente o restante de sua vida. Ele escreveu um livro, Crazy for the Storm: A Memoir of Survival, onde ele relata sua história de sobrevivência e a relação com seu pai, que o preparou, sem saber, para sobreviver a esse desastre. Sobrevivência extrema, desafios insuperáveis e a força da vontade humana. Número 19. Rick McGee. Sobrevivência extrema no deserto australiano. A história de Rick McGee é uma das mais impressionantes de sobrevivência humana. Em 2006, McGee, um australiano, foi encontrado após passar incríveis 71 dias perdido no deserto do território do norte da Austrália. A saga começou quando ele alegou ter sido drogado por um grupo e posteriormente deixado para morrer. Quando encontrado, McGee estava extremamente magro e debilitado, tendo perdido cerca de metade de seu peso corporal. Ele sobreviveu em condições severas, enfrentando tanto o calor intenso do dia quanto as frias noites do deserto. Sua sobrevivência dependeu de uma dieta de água de chuva, sapos, lagartos e qualquer inseto que pudesse encontrar. McGee construiu um abrigo improvisado e conseguiu coletar água da chuva usando recipientes que encontrou. Durante sua provação, ele teve que combater a exposição, a desidratação e a fome, além de enfrentar a solidão e o medo constante.
Sua história de sobrevivência é notável pela demonstração de resistência, engenhosidade e a incrível vontade de viver. Número 18. Stephen Callahan, 76 dias à deriva no Atlântico. Stephen Callahan é outro exemplo extraordinário de sobrevivência humana. Em 1982, após seu veleiro, o Napoleon Solo, afundar no Oceano Atlântico, Callahan encontrou-se sozinho, à deriva em um pequeno bote salva-vidas. Ele passou 76 dias no mar, enfrentando algumas das condições mais adversas imagináveis. Durante sua jornada solitária, Callahan sobreviveu pescando e coletando água da chuva. Ele enfrentou múltiplos desafios, incluindo tempestades severas, tubarões e a constante ameaça de desidratação e inanição. Seu bote estava equipado com poucos suprimentos, um kit de pesca, um pouco de comida, um kit de primeiros socorros e um par de remos. Callahan mostrou uma engenhosidade incrível durante sua aprovação. Ele usou sua experiência em navegação e sobrevivência para reparar repetidamente o bote danificado, capturar peixes e improvisar métodos para coletar água doce. Ele documentou sua experiência em um diário, que mais tarde se tornou a base para seu livro Adrift: 76 Days Lost at the Sea, que detalha sua luta pela sobrevivência. Desafios extremos, histórias de sobrevivência e resiliência humana. Número 17. Truman Duncan, a incrível sobrevivência em um pátio ferroviário. Truman Duncan é um exemplo notável de resiliência humana e força de vontade. Em 2006, trabalhando em um pátio ferroviário na Gunderson Southwest Rail Yard, no Texas, ele sofreu um acidente que poderia ter sido fatal. Duncan caiu de um trem em movimento e, de forma aterradora, foi arrastado por ele, ficando preso sob o veículo. O mais surpreendente é que, apesar das lesões catastróficas, ele foi praticamente cortado ao meio pelo acidente. Duncan manteve a consciência durante toda a experiência, explicando calmamente sua situação, uma demonstração de força mental extraordinária diante de um trauma físico extremo. Os socorristas levaram 45 minutos para chegar ao local, e durante esse tempo, Duncan lutou contra a dor e a perda de sangue, permanecendo vivo. Duncan sobreviveu, mas as consequências foram severas. Ele passou por mais de 20 cirurgias e muitos meses de recuperação. Apesar das dificuldades e do ajuste à nova realidade física, ele mostrou uma incrível capacidade de adaptação, encontrando novas maneiras de viver sua vida após o acidente. Sua história é um lembrete da fragilidade da vida, mas também da força inerente ao espírito humano. Número 16. Fred Hersch, música e memória além do coma. Fred Hersch, renomado pianista de jazz, oferece uma perspectiva única sobre a experiência humana em coma. Em 2008, Hersch caiu em um coma de 2 meses devido a complicações relacionadas à AIDS. O que torna sua história particularmente fascinante é a vividez e a complexidade das lembranças que ele manteve de seus sonhos durante o coma. Após acordar, Hersch se lembrou de 8 sonhos específicos, cada um com detalhes ricos e narrativas envolventes. Estes sonhos variaram em conteúdo, desde encontros com amigos falecidos até experiências surrealistas. Ele transformou essas experiências em uma apresentação de 90 minutos intitulada My Coma Dreams, que explorou a interseção entre música, sonho e memória. Este caso desafia nossa compreensão da consciência durante o coma. Enquanto a ciência médica tradicionalmente considera o coma um estado de inconsciência, as lembranças de Hersch sugerem que a mente pode permanecer ativa em níveis que ainda não compreendemos completamente. Além disso, sua habilidade de transformar essas experiências em arte oferece insights sobre como a criatividade pode surgir mesmo das circunstâncias mais adversas. Número 15. Michelina Lewandowska, uma fuga milagrosa da sepultura. A história de Michelina Lewandowska é um conto de sobrevivência que parece saído de um filme de suspense, mas é assustadoramente real. Em 2011, ela foi vítima de uma tentativa de assassinato pelo próprio namorado Marcin Kasprczak. Após um período de relacionamento conturbado,
Kasperzak, em vez de terminar o relacionamento, decidiu eliminar Michelina de uma maneira horrível. Ela foi atacada com um taser, amarrada e colocada em uma caixa de papelão. Kasperzak então enterrou a caixa em uma cova rasa, adicionando um peso de 80 libras em cima para garantir que ela não escapasse. O mais extraordinário é que, apesar de todas as probabilidades, Michelina conseguiu se libertar. Usando seu anel de noivado para cortar as fitas que a prendiam, ela conseguiu sair da caixa e cavar seu caminho para fora da sepultura. Sua determinação de sobreviver e a incrível presença de espírito em uma situação tão desesperadora são uma verdadeira prova da força humana diante do perigo mortal. Após sua fuga, ela conseguiu ajuda e Kasperzak foi preso e condenado por tentativa de assassinato. Sobreviventes extraordinários. Histórias de resiliência e superação. Número 14. Janelle Guzman McMillan, sobrevivente do 11 de setembro. Janelle Guzman McMillan é uma das figuras mais emblemáticas de sobrevivência dos ataques de 11 de setembro de 2001 no World Trade Center em Nova York. Naquela manhã fatídica, ela estava trabalhando no 74º andar da Torre Norte quando o primeiro avião atingiu o edifício. Janelle e seus colegas decidiram evacuar, mas enquanto desciam, a torre desmoronou. Ela foi a última pessoa resgatada viva dos escombros, cerca de 27 horas após o colapso. Sua sobrevivência é notável não apenas pela duração que permaneceu soterrada, mas também pelas condições em que foi encontrada. Janelle estava presa sob pilhas de destroços, com uma perna esmagada e graves queimaduras. Em um relato emocionante, ela descreveu como, em seus momentos de desespero, uma voz chamada Paul a incentivou a manter-se firme. Seu resgate foi um momento de esperança em meio a uma das maiores tragédias da história americana. Número 13. Terry Wallace, o despertar após 19 anos de coma. A história de Terry Wallace é igualmente impressionante. Em julho de 1984, Terry, então com 19 anos, sofreu um acidente de carro terrível que o deixou em estado de coma. O jovem Wallace foi encontrado 2 dias após o acidente, tendo sobrevivido inicialmente, mas em um estado vegetativo profundo. Por 19 anos, a família de Wallace permaneceu ao seu lado, mantendo a esperança de que ele um dia acordaria. E contra todas as probabilidades, em junho de 2003, Terry pronunciou sua primeira palavra desde o acidente: mãe. Gradualmente, ele começou a formar frases completas, desafiando as crenças comuns sobre pacientes em coma. Surpreendentemente, suas memórias permaneceram intactas, mas ele estava completamente inconsciente da passagem de 2 décadas. Esse caso desafia nossa compreensão sobre comas prolongados e levanta questões sobre a consciência e a memória humana. O despertar de Terry foi considerado um milagre médico, e seu caso foi estudado extensivamente. Infelizmente, apesar de sua recuperação milagrosa, ele permaneceu paralisado, mas sua capacidade de se comunicar foi um testemunho de sua incrível força interior. Número 12. Roy Sullivan, o homem que sobreviveu a 7 raios. Roy Sullivan, um guarda florestal do Parque Nacional de Shenandoah, na Virgínia, detém um recorde mundial peculiar. Ele foi atingido por raios 7 vezes e sobreviveu a todos. Sua primeira experiência com um raio foi em 1942, e as subsequentes ocorreram ao longo dos próximos 35 anos. Cada incidente com Sullivan é quase tão notável quanto o anterior. Em uma ocasião, um raio atingiu-o dentro de seu carro. Em outra, enquanto estava em seu quintal. A probabilidade de ser atingido por um raio é de 1 em 500 mil, tornando a história de Sullivan um fenômeno estatístico. Em um dos incidentes mais dramáticos, seu cabelo pegou fogo após um raio atingi-lo. Curiosamente, a esposa de Sullivan também foi atingida por um raio em uma ocasião separada, o que apenas adiciona mais mistério e estranheza às suas experiências. A história de Sullivan não só demonstra a incrível resiliência do corpo humano, mas também levanta questões sobre se certas pessoas são mais suscetíveis a raios do que outras.
incríveis histórias de sobrevivência, desafiando o impossível. Número 11. Vesna Vulovic, sobrevivente de uma queda inacreditável. A história de Vesna Vulovic é um exemplo extraordinário de sobrevivência e um recorde mundial. Em 26 de janeiro de 1972, Vesna, então com 22 anos, era comissária de bordo em um voo da Yugoslav Airlines. O avião explodiu em pleno ar devido a uma bomba, desintegrando-se sobre a República Tcheca, na época Tchecoslováquia. Vesna caiu de uma altura de aproximadamente 10.160 metros, 33.330 pés, sem paraquedas, um recorde mundial para a maior queda sobrevivida sem paraquedas. Incrivelmente, Vesna sobreviveu. Ela foi encontrada nos destroços do avião, gravemente ferida, mas viva. Sua sobrevivência é muitas vezes atribuída ao fato de ela ter ficado presa dentro da parte traseira do avião, que ajudou a amortecer o impacto da queda. Vesna sofreu fraturas múltiplas e um grave traumatismo craniano, que a deixou em coma por um tempo. Após recuperar a consciência, ela passou meses em recuperação, mas milagrosamente voltou a andar. Sua história é notável não apenas por sua sobrevivência, mas também pela atitude positiva que manteve após o acidente. Ela não se lembrava do acidente e não desenvolveu medo de voar, continuando a trabalhar na indústria da aviação. Número 10. Sam Carter. A música como chave para o despertar. Sam Carter é outro exemplo notável de recuperação de um coma. Com uma peculiaridade: a música desempenhou um papel crucial em seu despertar. Sam, um padeiro aposentado de 60 anos, entrou em coma devido a uma anemia severa. Durante 3 dias, ele permaneceu inconsciente, com os médicos dando-lhe apenas 30% de chance de recuperação. A esposa de Sam, seguindo um conselho dos médicos, decidiu tocar música para ele. Ela escolheu I Can Get No Satisfaction, dos Rolling Stones, uma música significativa para Sam, pois foi o primeiro LP que ele comprou na juventude. Incrivelmente, enquanto a música tocava, Sam começou a mostrar sinais de despertar, abrindo os olhos pela primeira vez desde que entrou em coma. Este caso é um testemunho fascinante do poder da música e sua conexão com a memória e a consciência. A música pode ter um impacto profundo no cérebro, inclusive em pacientes em estado de coma, sugerindo que as conexões emocionais e as memórias associadas à música podem desempenhar um papel na recuperação. Número 9. Greg Rasmussen. Sobrevivência após acidente aéreo no Zimbábue. Greg Rasmussen, um biólogo de conservação dedicado à preservação do cão selvagem africano, também tem uma história de sobrevivência impressionante. Em 2003, ele sofreu um acidente de avião no Zimbábue, que o deixou gravemente ferido e isolado na vastidão selvagem da África. Rasmussen estava pilotando um avião quando sofreu o acidente. Ele sofreu múltiplas fraturas e ferimentos e o acidente quase custou seus pés. Greg ficou sozinho e ferido por horas antes de ser resgatado. O acidente teve um impacto significativo em sua vida, mas não diminuiu seu compromisso com a conservação da vida selvagem. Após um longo período de recuperação, que incluiu várias cirurgias e uma intensa reabilitação, Rasmussen continuou seu trabalho com os cães selvagens africanos. Sua história é um exemplo notável de determinação e dedicação a uma causa, apesar das adversidades pessoais. Sobreviventes notáveis. História de resiliência e coragem extrema. Número 8. Mauro Prosperi. Sobrevivência no deserto do Saara. Mauro Prosperi, um ex-pentatleta olímpico italiano, enfrentou um dos maiores desafios de sobrevivência em 1994 durante o Marathon des Sables, uma ultramaratona extrema no deserto do Saara. Esta corrida, conhecida como uma das mais difíceis do mundo, cobre mais de 250 quilômetros em 6 dias, atravessando um dos ambientes mais inóspitos da Terra. No 4º dia de maratona, Prosperi foi pego por uma tempestade de areia que durou 8 horas, fazendo-o perder a rota e desorientando-o completamente.
Incapaz de encontrar o caminho de volta, ele se viu sozinho no vasto deserto. Sem recursos ou apoio, suas chances de sobrevivência diminuíram drasticamente. Prosperi, usando sua experiência e instinto de sobrevivência, bebeu sua própria urina para se manter hidratado e comeu morcegos encontrados em uma mesquita abandonada. Ele caminhou durante 9 dias, cobrindo cerca de 200 quilômetros, antes de ser encontrado por uma tribo nômade na Argélia. Prosperi perdeu 18 quilos durante sua aprovação e levou 2 anos para se recuperar completamente. Sua incrível história de sobrevivência é um testemunho da resistência humana e da vontade de viver, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Número 7. Muna Abdullah. Despertar após 27 anos de coma. Muna Abdullah, uma cidadã dos Emirados Árabes Unidos, é um exemplo surpreendente de imprevisibilidade e do mistério que cercam os estados de coma. Em 1991, aos 32 anos, Muna sofreu um grave acidente de carro enquanto ia buscar seu filho Omar na escola. O acidente deixou-a em estado de coma com poucas esperanças de recuperação. Contra todas as expectativas, Muna acordou 27 anos depois, em 2018. Esse despertar tardio é extremamente raro e desafia a compreensão médica atual sobre comas prolongados. Inicialmente, ela podia fazer apenas movimentos limitados com os olhos e fixar o olhar em pessoas ou objetos. Com o tempo, ela começou a emitir sons e, eventualmente, a falar palavras, incluindo o nome de seu filho. A história de Muna é um lembrete de que a medicina ainda tem muito a aprender sobre a função cerebral e a recuperação de lesões cerebrais graves. Sua jornada de recuperação continua, demonstrando tanto a resiliência do espírito humano quanto os milagres que ainda podem ocorrer no campo médico. Número 6. Bahia Bakari, milagrosa sobrevivente de acidente aéreo. Bahia Bakari, conhecida como a Garota Milagre, é a única sobrevivente do trágico acidente aéreo da Yemenia Flight 626, que caiu no Oceano Índico em 2009. Na época, Bahia tinha apenas 12 anos e estava viajando com sua mãe, que infelizmente foi uma das 152 vítimas fatais. Após o acidente, Bahia encontrou-se sozinha no oceano, sem colete salva-vidas. Ela conseguiu se agarrar a destroços do avião e permaneceu à deriva por aproximadamente 9 horas em águas abertas. Sua sobrevivência é notável, considerando que ela tinha pouca experiência em natação e enfrentou condições extremas, incluindo águas frias e escuras. Bahia foi finalmente resgatada por pescadores que a viram agarradas aos destroços. Sua história é notável não apenas por ser uma sobrevivente de um acidente aéreo, mas também pela tenacidade e coragem que demonstrou em circunstâncias extremamente adversas. A história de Bahia é um lembrete impressionante do instinto humano de sobrevivência e da capacidade de enfrentar desafios inimagináveis. Resiliência inabalável. Histórias de sobrevivência em tempos de guerra e pandemia. Número 5. Joseph Flavel. Despertar em um mundo transformado pela pandemia. Joseph Flavel é um jovem britânico cuja história ganhou a atenção mundial por seu despertar de um coma durante a pandemia de Covid-19. Em março de 2020, Joseph, então com 18 anos, sofreu um grave acidente de trânsito que o deixou com um traumatismo craniano severo. Ele foi colocado em coma induzido para salvar sua vida, um estado que permaneceu por meses. O mais surpreendente sobre o caso de Joseph é o fato de que ele acordou em um mundo drasticamente diferente do que ele conhecia. Quando Joseph entrou em coma, o Covid-19 estava apenas começando a se espalhar globalmente. Ao acordar, vários meses depois, ele encontrou um mundo em meio a uma pandemia, com bloqueios generalizados, máscaras faciais e uma nova realidade social e sanitária. A família de Flavel enfrentou desafios únicos durante sua recuperação. As restrições do Covid-19 significavam que eles muitas vezes não podiam estar ao lado dele no hospital. A comunicação era frequentemente realizada através de chamadas de vídeo. Ao acordar,
Joseph teve que se adaptar não apenas às sequelas do acidente, mas também a um contexto social e global completamente novo. Número 4. Punlin, uma odisseia de sobrevivência no Atlântico Sul. A história de Punlin é um exemplo extraordinário de resistência e engenhosidade humana. Durante a Segunda Guerra Mundial, Punlin, um marinheiro chinês a bordo do navio britânico SS Ben Lomond, encontrou-se em uma situação desesperadora após o navio ser atacado por um submarino alemão no Atlântico Sul em 23 de novembro de 1942. Após o ataque, Punlin foi o único sobrevivente, conseguindo se agarrar a uma balsa salva-vidas. Ele passou incríveis 133 dias à deriva no mar, um recorde de sobrevivência em uma balsa salva-vidas. Durante esse tempo, ele enfrentou desafios imensos, incluindo a falta de água doce, alimentos e proteção contra os elementos da natureza. Punlin mostrou uma habilidade notável para sobreviver. Ele coletou água da chuva usando um pedaço de lona, pescou utilizando arames da balsa e improvisou uma destilação de água do mar. Ele também capturou peixes e até mesmo tubarões, utilizando o que tinha disponível na balsa. Sua determinação e engenhosidade permitiram que ele sobrevivesse até ser resgatado por pescadores brasileiros. Após sua odisseia, Punlin foi recebido como um herói. Ele recebeu a British Empire Medal pelo rei George VI e foi convidado a ser instrutor de sobrevivência para a Marinha Britânica. Sua história de sobrevivência é tão notável que foi estudada por militares e especialistas em sobrevivência como um exemplo de resiliência e engenhosidade. Sobreviventes notáveis, histórias de resiliência e destino extraordinário. Frane Selak, o homem mais sortudo ou azarado do mundo. Frane Selak, um croata nascido em 1929, é frequentemente apelidado de o homem mais sortudo do mundo devido à sua incrível série de escapadas da morte, seguida por uma grande vitória na loteria. Sua série de eventos infelizes começou em 1962, quando o trem em que viajava descarrilou e caiu em um rio gelado, matando 17 passageiros. Selak conseguiu sobreviver e nadar, sofrendo apenas hipotermia e um braço quebrado. Em 1963, durante seu primeiro e único voo de avião, uma porta mal fechada explodiu e Selak foi lançado para fora do avião, caindo em um monte de feno. Ele sobreviveu com ferimentos leves, enquanto 19 outras pessoas morreram. Em 1966, um ônibus em que ele estava viajando caiu em um rio, matando 4 passageiros, mas Selak escapou ileso. Os acidentes continuaram. Em 1970, seu carro pegou fogo, mas ele conseguiu sair a tempo. Em 1973, outro carro em chamas resultou em cabelos queimados, mas nada mais grave. Em 1995, ele foi atingido por um ônibus, mas sofreu apenas ferimentos menores. Em 1996, ele dirigiu um carro que caiu em um desfiladeiro, mas ele pulou para fora e se agarrou a uma árvore, enquanto o carro explodia 90 metros abaixo dele. Incrivelmente, em 2003, Selak ganhou 1 milhão de euros na loteria croata. Ele decidiu gastar o dinheiro em uma casa modesta e um barco, e deu o resto para familiares e amigos, dizendo que o dinheiro nunca o fez feliz. Número 2. Richard Moyer, sobrevivente de um ataque de urso. Richard Moyer é conhecido por sobreviver a um raro e perigoso ataque de urso negro na Pensilvânia em 2011. Richard estava saindo para o trabalho de madrugada quando se deparou com um urso em seu quintal. O urso, que provavelmente estava procurando comida, atacou Richard, mordendo nas costas. Sua esposa, Angela, ao ouvir os gritos de Richard, correu para ajudá-lo e também foi atacada, sofrendo uma mordida na perna. O casal conseguiu se libertar e fugir para dentro de casa, onde chamaram o serviço de emergência. Eles foram levados ao hospital e tratados por seus ferimentos, felizmente sem risco de vida. Apesar do trauma, eles se recuperaram completamente. Ataques de ursos negros são extremamente raros, especialmente em áreas habitadas.
Normalmente, esses ursos evitam contatos com humanos e são mais propensos a fugir do que atacar, a menos que se sintam ameaçados ou estejam com filhotes. Número 1. Sarah Thompson. Despertar para um mundo diferente. A história de Sarah Thompson é um intrigante exemplo de como o cérebro humano pode ser afetado por traumas. Em 2012, ela entrou em coma devido a um coágulo sanguíneo no cérebro. Depois de 10 dias em coma, Sarah acordou, mas com uma visão distorcida do tempo. Ela acreditava que ainda era 1998. Na época do coma, Sarah tinha 32 anos, mas quando acordou, sua mente havia regredido para 1998, quando ela era uma jovem de 19 anos. Ela não reconhecia seu marido e filhos, pois em sua mente ela ainda estava em um relacionamento com seu primeiro namorado e tinha apenas um filho, um bebê. Curiosamente, Sarah começou a exibir comportamentos típicos de um adolescente. Escutava música alta, tinha excessos de raiva e até mudou a cor do cabelo várias vezes. Este caso é um exemplo fascinante de como a memória e a personalidade podem ser afetadas por lesões cerebrais. Eventualmente, ela começou a se reajustar à sua vida real, redescobrindo o amor pelo marido e aceitando seus filhos. Estas histórias destacam a incrível capacidade do ser humano de enfrentar desafios extremos e se adaptar a novas realidades. Elas mostram que, mesmo nas situações mais difíceis, a resiliência, a engenhosidade e a força de vontade podem nos levar através de tempos sombrios e nos trazer de volta à luz. Mas e aí? Gostou do vídeo? Então já deixa seu like e se inscreve em nosso canal. Um forte abraço!